O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus, e assim há muitos últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Lucas 13, 24. Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Padre, que porta estreita que é essa? É a porta do céu. Nós temos tudo para ir para o céu. Jesus é o nosso amigo, Jesus é nosso Senhor, nosso pastor. Jesus nos ama, Ele é misericordioso conosco. Nós temos a Santíssima Trindade que é por nós, como está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei, sabe quem que é contra você? Você mesmo. Nosso pecado, nossa concupiscência, nosso orgulho, nossa inveja, nosso ciúme, nossa cabeça dura, é isso que é contra nós. Mas Deus é por nós. Eu sou contra mim. O Senhor é contra o Senhor, Padre? Não literalmente, não racionalmente, mas lá em Romanos 7, versículo 27, seguinte, está escrito: vejo o bem que quero, faço o mal que não quero, infeliz que sou. Existem duas leis que nos puxam, né? Puxa a gente, a lei do Espírito e a lei da carne. Então nós estamos, como diz São Paulo, vendidos ao pecado. E aí ele pergunta no capítulo 7, quem nos separará? Quem vai nos apartar desse corpo de morte?
Os romanos, eles eram muito criativos para torturar as pessoas. Uma das torturas que os romanos faziam, para que as pessoas parassem com homicídio, vai lá, se matava uma pessoa, fulano foi lá e matou uma pessoa. Uma das penas daquele assassino, sabe qual que era? Pegar o corpo, o cadáver da pessoa. Você matou uma pessoa, tá bom, então nós vamos pegar lá o cadáver daquela pessoa e vai amarrar o seu corpo vivo. Os romanos faziam isso. É isso que significa, puder desligar isso aqui para mim, senão vai secar a minha voz, eu não vou conseguir gravar homilia e nem pregar para vocês. Nossa Senhora, o ar bate em cima, seca a garganta, eu não consigo falar. E os romanos, eles tinham essa forma de punir os assassinos, pegar o corpo da vítima que aquele matou e atar ao corpo de quem tirou a vida. Assim seria uma grande lição, entre aspas, na cabeça deles, no jeito deles, para que outras pessoas não voltassem a cometer homicídios. Então São Paulo faz essa metáfora, ele faz essa comparação, dizendo que nós estamos atados a um corpo de morte. Percebeu? Nós somos assassinos de nós mesmos. É por isso que a pergunta do Evangelho hoje, ela é muito pertinente. Lucas 13, versículo 22, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, versículo 23, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Então agora você vai entendendo, na cabeça de São Paulo, na cabeça inteligentíssima dos santos, dos doutores, do que nós precisamos ser salvos. Jesus veio nos salvar de quê? Desse corpo de morte. Então, amados, é preciso todo esforço. Nós precisamos nos esforçar muito, porque infelizmente as pessoas, como dizia no seminário, né? Muitas vezes a gente, lá pelas tantas, por conta da gente vai acostumando, né, com as coisas de Deus, vai acostumando, domingo, mais outro domingo, mais um mês, mais outro mês, e a gente vai tendo o contrário do Evangelho. Nós vamos sendo levados pela lei do mínimo esforço. E a santidade não é um mínimo esforço, a santidade é o máximo esforço. É isso que Jesus está dizendo: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. E que esforço possível é esse, Padre? Primeiramente, a vigilância, vigiar. O que é vigiar na Bíblia? É cuidar de si mesmo, é desconfiar de si mesmo. Santo Agostinho diz que aquele que não desconfia de si é pior do que o demônio. E Jesus misericordioso, um dia ele disse para Santa Faustina, ele falou: minha filha, eu vou te instruir na batalha espiritual. Nós que estamos aí nesta quaresma de São Miguel, nessa quarentena de oração com São Miguel Arcanjo, para vencer o mundo, o diabo e a carne, Jesus misericordioso um dia disse para Santa Faustina, parágrafo 1760 do Diário de Santa Faustina, depois você pode conferir lá: eu vou te dar as armas para o combate espiritual, filha. Saiba que a primeira arma de todas é desconfiar de si mesmo. Nós somos capazes de fazer qualquer bobagem. Provérbios capítulo 24, versículo 16, até o mais justo peca 7 vezes por dia. E no livro de Jó está escrito que Deus vê defeito até nos anjos. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9, está escrito: aquele que está de pé, cuide para não cair. Diga, compadre, primeira coisa é acordar. Diga, primeira coisa
vigilância. Velar sobre nós mesmos. Desconfiar de mim mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: bom dia, meu irmão. A paz de Jesus, o amor de Maria, causa da nossa alegria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: vou falar um negócio para você. Fala para ela: você não é flor que se cheira. E não é mesmo. E não é mesmo. Santo Agostinho dizia: se não é a graça de Deus na minha vida, não teria pecado que eu não cometeria. São Felipe Neri ia celebrar a missa, olhava no espelho assim, penteando o cabelo, falava: Senhor, Senhor, segura o Felipe, senão hoje ele te vende, hoje ele te trai. Padre Pio dizia: eu não sou um homem, sou um campo de batalhas. São João Maria Vianney um dia pediu para Jesus dar a graça de enxergar a alma dele. Ele começou a ficar desesperado de ver tanta imperfeição. Deus vê defeito até nos anjos. Ninguém aqui é imaculado. Imaculada é só Nossa Senhora, que foi preservada da mancha do pecado em virtude dos méritos de Jesus Cristo na cruz. Então, sabendo que nesta vida nós não estamos livres de tentações e nem de quedas, como que nós vamos fazer esse esforço para entrar pela porta estreita? Primeira coisa, velando sobre nós mesmos. Vigiai e orai. Jesus suando sangue no Horto das Oliveiras, ajoelhado, rezando por você, rezando pela sua família, rezando por essa situação que você está vivendo hoje, concreta, no hoje da tua história. Jesus suando sangue, os demônios ali, fungando no cangote dele, e com todo mal, com toda opressão do mundo, o pecado do mundo caindo sobre a alma pura e imaculada de Jesus, ele disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Esses dias nós celebramos São Bernardo de Claraval, grande doutor da igreja. São Bernardo diz assim: é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião próxima de pecado e não cair. Primeira coisa, se você não quer que o pecado destrua a tua vida, nós não temos o poder de parar de pecar. Isso não está na força de ninguém. Nós não temos essa força. Isso é um dom da graça. Mas uma coisa a gente pode fazer: a gente pode evitar com todas as nossas armas, com toda a nossa prudência, com toda a nossa inteligência, nós devemos evitar a ocasião próxima do pecado. Se a gente evita a ocasião próxima do pecado, diz Santo Afonso Maria de Ligório, o demônio perde grande força sobre nossa vida. Mateus 5, versículo 29. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca. Se a tua mão te leva ao pecado, corte-a. Se o teu pé te leva ao pecado, arranca-o, corte-o. É melhor entrar sem o olho, sem a mão, sem o pé no céu, do que com todo o corpo ir para o inferno. Mateus 5, versículo 29. E o que significa, padre, arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé? Significa, ensina São Bernardino de Sena, cortar radicalmente as ocasiões que nos levam ao pecado. Internet, celular, videozinho, fotozinha, ociosidade. São João Bosco dizia: cabeça vazia, oficina para o diabo. Vamos dizer juntos? Cabeça vazia, oficina para o diabo. Foi na ociosidade de Davi que ele pecou pelo adultério contra Betsabeia. Na ociosidade, não estava fazendo nada. Há muitos aí de São Paulo aos Tessalonicenses, muito ocupados em não fazer nada. Cuidado com a preguiça, cuidado com a ociosidade, porque os maus pensamentos vêm quando as pessoas não estão vigiando, quando nós baixamos a guarda. Muitos santos na história da igreja, graças a Deus, eles não permitiam
ficar na ociosidade, não permitir, porque sabe que o ócio é perigoso, vem os maus pensamentos, porque o pecado começa no pensamento. E Jesus está falando para nós, Ele que é o nosso Senhor, nosso bom pastor, Ele que quer que você termine a sua vida na graça de Deus. Jesus não quer que você separe da sua esposa, do seu marido. Jesus não quer que você saia de casa. Jesus não quer que você fique aí surtado por causa de dinheiro, por causa de conta. Jesus não quer que você seja estúpido, que você seja impaciente, que você seja doente. Não, Jesus não quer nada disso. Ele é o nosso amor, Ele é o nosso Senhor. Mas Ele está dizendo para nós, palavras do bom pastor: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos. Olha a festança, né? Festança não salva ninguém. Nós comemos e bebemos diante de Ti, Tu ensinaste nas nossas praças, né? Ouvir a palavra de Deus e não pôr em prática, não adianta nada. O bem precioso é a graça, não podemos perder a graça de Deus por nada. Ele, porém, responderá, versículo 27, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. É muito injusto para com Deus. Deus nos dá 7 dias por semana, Ele descansou. Deus nos dá 168 horas por semana, 168 horas, 24 horas por dia. E nessas 24 horas por dia, não é injusto a gente ficar com todo esse tempo para nós e não dar 1 hora de oração para Deus? Nós temos 24 horas por dia. Será que todos nós, começando do padre, dos seminaristas, dos coroinhas, dos acólitos, dos pais de família, mães de família, será que nós não podemos dar 1 hora de relógio para Deus todos os dias para a gente rezar? Para a gente pegar um livro espiritual, meditar, rezar, crescer na graça e no conhecimento de Deus? E na semana que tem 168 horas, será que a gente não pode pegar 2 horinhas para ir na missa? Por que você fala 2 horinhas, padre? Não, é porque pelo menos ali meia hora para você se preparar, e depois meia hora depois para você voltar para sua casa. 2 horinhas, de 168 horas que Deus nos concede numa semana, você não pode ir na missa aos domingos? E depois você acha que aqueles que estão, graças a Deus, não porque são melhores do que os outros, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas a pessoa que está lutando, está se esforçando para rezar o terço todos os dias, a pessoa que está se esforçando para confessar, para estar na graça de Deus, vem na missa, recebe Jesus na Eucaristia, vai rezar, medita a palavra, está se esforçando para trabalhar de forma honesta, porque nós estamos vivendo no meio da corrupção, no meio da sujeira, no meio da mentira, no meio do mau caratismo de todos os lados, e a pessoa se esforçando para viver reta, para viver honesta, sendo sugado de todos os modos e maneiras pela máquina, pelo sistema, e a pessoa ali na honestidade, lutando, fazendo as coisas certas, para viver a castidade com o seu marido, com a sua esposa, para viver o seu celibato, para se esforçando, indo sangrando, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, até agora ainda não derramastes o sangue na vossa luta contra o pecado, não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Você acha que aqueles que estão resistindo, sangrando, chorando, para entrar por essa porta estreita, fazendo todos os esforços possíveis, para entrar por essa porta estreita, com a misericórdia de Deus em primeiro lugar, com a graça de Deus em primeiro lugar, mas você acha que as pessoas que estão se esforçando muito, lutando, sangrando, carregando a cruz, e depois os outros que estão comendo, bebendo, passando a mão no dinheiro público,
vivendo as orgias, vivendo as sem-vergonhices, fazendo do pecado, da própria miséria, porque miseráveis todos nós somos, mas fazendo da própria miséria um pecado de vida, um projeto de vida. Você acha que essas pessoas, depois que morrer, tudo vai acabar em pizza, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu? Escute Jesus Cristo. Ali haverá choro e ranger de dentes, versículo 28, Lucas 13, versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Quem, Padre? Que praticais a injustiça. Aqueles que acham, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu sou a regra, a minha cabeça é que diz, minha cabeça é minha sentença, meu corpo minhas regras, eu faço o que eu quero. Isso era o lema do satanismo de Aleister Crowley, né? Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, tudo vai dar certo, faz o que você quiser, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Deus é meu amigo, Deus é bonzinho, é meu parça. Afastai-vos de mim, não sei de onde sois, todos vós que praticais a injustiça. Temos Deus, temos mandamentos, e graças a Deus, o nosso Deus é bom, graças a Deus, Ele é nosso amigo. Jesus Cristo sabe que nós somos de carne e osso, Ele sabe que nós travamos uma batalha tremenda para a nossa salvação. Nós temos a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, temos São José, que nos fortalece, que nos ampara nas batalhas, temos os anjos, nossos protetores, os santos, nossos amigos, temos a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, temos sacramentos, temos o sacramento da confissão, temos a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, tão sublime sacramento. Mas Jesus está dizendo, façais todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, e depois você acha que aqueles que estão lutando e fazendo, depois vai acabar, todo mundo vai para o céu. Não, existe a realidade do purgatório. Os santos místicos dizem que a diferença do purgatório e para o inferno é uma só: o inferno é eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes, quem cair ali não sairá jamais. O purgatório é passageiro, mas mesmo sendo passageiro, as chamas do purgatório são tão doloridas quanto as chamas do inferno, dizem os santos místicos. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico por excelência: não existe sofrimento nessa vida, o maior sofrimento desta vida, desta terra, não se compara com o menor sofrimento do purgatório. Negligência, gente negligente consigo mesmo, gente negligente com a própria salvação e com a própria santificação, achando que as coisas externas, as coisas exteriores, as festanças, e ficar ouvindo as pregações, isso vai levar a pessoa para o céu. Festança não leva ninguém para o céu, ficar ouvindo Jesus de forma distraída, indiferente, não leva ninguém para o céu, e é Ele que está dizendo, não sou eu. Então, se você quer a tua salvação, se você quer a tua santificação, se você quer ir para o céu, então vamos contar com, em primeiro lugar, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, e depois o que diz Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E as coisas não vão acabar em pizza, porque Deus é santo, 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 justo, 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 e dará a cada um conforme a sua conduta, conforme a sua conduta. Peçamos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que nos auxilie nessa batalha espiritual. Sejamos sóbrios e vigilantes, como diz a carta a São Pedro. Vigiemos sobre nossa conduta, vigiemos sobre nós mesmos. Graças a Deus tem pessoas boas que nos ajudam, nos incentivam. Não afaste da confissão, viva na graça de Deus, porque tem gente que está brincando demais, tem gente que está brincando demais,
Tem gente que acha que é só viver aqui, morrer e ir para o céu. Jesus está dizendo que não é isso. Muitos tentarão e não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque viveram de qualquer jeito, porque foram preguiçosos, negligentes. Jeremias capítulo 48, versículo 10: maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Leva tudo com a barriga e achar que está no lugar sagrado, já está salvo, já está no céu, já está tudo certo, depois todo mundo vai morrer e vai para o mesmo lugar, porque eu sou bonzinho. Bonzinho é Jesus Cristo, nós somos mauzinhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e se você esforça, parabéns, graças a Deus, tem muita gente boa, tem gente que está se esforçando, tem gente que ajuda o próximo, tem gente que está vivendo uma vida de Deus, uma vida na graça, parabéns, que Deus te dê a perseverança final, e que você reze por nós, reze pelas pessoas, porque quem reza, quem se esforça, quem ama, Deus ampara, Deus ajuda. Mas eu tenho dó daqueles que são indiferentes e fazem ouvidos moucos à palavra de Deus. Esse eu tenho dó, porque Jesus está dizendo: haverá choro e ranger de dentes. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.